Tudo bem, gente? Então vamos lá conversar um pouquinho bem rapidinho sobre comunicação, né? Então, a comunicação ela é dividida por registros. Eu queria falar uma coisa muito importante para você sobre os registros de comunicação, os registros para que a comunicação ela flua de uma forma bacana, de uma forma ideal. Como dizia o Chacrinha, conhecido como velho guerreiro no Brasil, quem não se comunica se estrumbica, né? Mas é muito legal falar sobre comunicação, porque a comunicação permite que portas se abram ou portas se fechem também. A comunicação pode ser a grande alavanca para o seu desenvolvimento pessoal e para que você também obtenha contato com grandes oportunidades. Então é importante você sempre buscar o aperfeiçoamento da sua comunicação. Mas existe uma coisa que precisa ser entendida, são os níveis de comunicação. Então existem níveis de comunicação que a gente poderia classificar da seguinte forma: nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e acho que nível 5 de comunicação. Mas para que você entenda a minha explicação, eu quero começar de trás para frente, que é o nível 5 de comunicação, que é aquela comunicação que você passa pela rua, você vê alguém e você simplesmente faz um aceno, como vai, tudo bem, com licença senhor, boa tarde. Esse é o nível 5, que é aquela comunicação absolutamente despretensiosa, aquela comunicação da gentileza, aquela comunicação do formalismo cotidiano. Agora, tem aquela comunicação, que é o nível 4, em que você tem contato com a pessoa todos os dias pela manhã dentro do elevador. E você acaba falando, e aí, tudo bem? Como que foi o dia de ontem? Foi bom o seu trabalho? E aí, almoçou hoje? Onde é que você está? Que restaurante você está indo almoçar? E a pessoa vai te dar uma dica dizendo que restaurante ela está. Esse é o nível 4. E tem o nível 3 de comunicação, que é aquela comunicação diferente, aquela comunicação que você já fala do futebol, que você já confidencia uma outra coisa do seu cotidiano, que se comenta sobre o filme que você assistiu, que você dá indicação de uma música, aquela comunicação agradável e amistosa que faz com que você mantenha seus relacionamentos sociais todos os dias. E tem a comunicação nível 2. Essa começa já a ficar um pouquinho mais crítica, que é a comunicação da desconfiança. Porque o nível ideal de comunicação é o nível 1, que é quando você é absolutamente transparente e consegue conversar com a pessoa sem nenhum segredo, sem nenhum medo, sem nenhuma resistência. Então a comunicação ideal é a comunicação em nível 1, quando você fala abertamente com a sua esposa sobre aquilo que é bom falar, sobre tudo que é necessário falar. Seja aquilo que seja agradável, desagradável, mas você consegue falar num nível de confiança elevado. Esse é o nível ideal de comunicação. Tá? Agora, o nível 2 é quando você tem um problema de confiança na comunicação. É quando você tentou falar sobre alguma coisa em nível 1 e você foi tolhido, foi pressionado, foi impedido, sofreu alguma resistência. A partir daí você sai da comunicação em nível 1 e começa a conversar em nível 2 com aquela pessoa que você gostaria de manter comunicação em nível 1, tá entendendo? Mas aí você começa a falar em nível 2 e a coisa começa a ficar complicada. Porque em nível 2 você não consegue desenvolver profundidade, intimidade, amizade. Você perde, você trabalha no nível da desconfiança. Então o ideal é buscar a comunicação em nível 1. Agora, quando é que fica comprometida? A comunicação em nível 1 se compromete, muda para o nível 2, que é o nível que não é legal. É aquele filho que falou assim, pai, esse final de semana eu fui numa festa e alguns amigos meus começaram a usar uma substância não muito legal. Pai, vamos bater um papo sobre essa substância? Vamos bater um papo? Você tem alguma experiência para me falar sobre isso? E o pai, em vez de falar, filho, vem cá, vamos conversar. Que substância era essa? Aí o menino, vamos supor que ele fala assim, é cocaína, é maconha, é qualquer coisa. E o pai, se o pai não simplesmente conversar de uma forma adequada, equilibrada, respeitosa com esse filho, pode ser que o pai feche o canal de comunicação em nível de confiança com esse filho. Pode ser que esse pai reaja assim, não quero saber mais disso, não quero que você fale mais disso, se eu ver você tratar esse assunto mais alguma vez, as nossas relações estarão cortadas, e eu não vou deixar você ir mais nesse lugar.
O pai perdeu a chance de tratar essas questões em nível 1 com o filho, passou a tratar em nível 2, que é o nível da desconfiança. E o filho, com isso, fica temeroso. Numa necessidade de uma nova conversa, o filho já não busca mais esse contato com o pai e às vezes vai buscar esse contato com outra pessoa cujos valores são diferentes do pai e aí a coisa acaba se complicando. Então busque trabalhar os seus diálogos em nível 1. Fale com toda franqueza e transparência. Isso vale para casal, para namorados, para irmãos, para pais e filhos, enfim. As relações boas, as boas relações precisam ser pautadas numa comunicação em nível 1. Evite sair deste nível, senão você vai ter desgaste e nunca vai ter uma conversa sincera com alguém. A conversação em nível 1 é muito positiva. Claro, você precisa ter sabedoria para saber a hora certa de tratar as coisas, o clima certo, o momento certo, e aí vai tudo bem, tá bom? Evite o nível 2, tá certo? E busque sempre conversar em nível 1, que é o nível da confiança total.